A primeira coisa que viram naquela madrugada de 1712 foi uma sombra gigante quebrando as correntes da senzala como se fossem barro. Em segundos, o engenho Santo Antônio mergulhou no inferno. As chamas subiram tão rápido que pareceram nascer do próprio chão. Cavalos enlouqueceram, bois arrebentaram as amarras e os colonos correram às cegas, gritando por um inimigo que se movia na escuridão com velocidade impossível. Alguns juraram ter visto olhos como brasas. Outros, uma figura maior que qualquer homem, atravessando o fogo sem medo. Quando o sol enfim tocou as ruínas do maior engenho da capitania, o feitor foi encontrado com o pescoço torcido. 15 escravizados haviam desaparecido e as correntes mais grossas do lugar estavam partidas. Nenhum colono descobriu quem fez aquilo. Mas longe dali, caminhando descalço pela mata úmida, um homem respirava liberdade pela primeira vez em 10 anos. Seu nome era Ubirajara. E aquela noite brutal era apenas o começo da sua história. No ano de 1699, quando as primeiras estrelas da noite começaram a aparecer sobre uma aldeia tupinambá, escondida nas profundezas do sertão paulista, uma mulher gritou pela última vez antes de trazer ao mundo uma criança diferente de todas as outras. A parteira Jaci segurou o recém-nascido com mãos trêmulas, não por inexperiência, mas por algo que sentiu ao tocar aquela pele ainda coberta pelo verniz do nascimento. O menino não chorou. Apenas abriu os olhos e fitou a lua cheia que entrava pela abertura da oca como se a reconhecesse de alguma vida anterior. O pajé Guaraci foi chamado imediatamente. Ele era um homem de mais de 70 invernos, cujas costas já se curvavam sob o peso de décadas, servindo como ponte entre o mundo visível e o invisível. Quando se ajoelhou ao lado do bebê e colocou as mãos sobre sua cabeça, fechou os olhos e ficou em silêncio por tanto tempo que todos pensaram que ele tivesse adormecido. Mas quando finalmente abriu os olhos, havia lágrimas descendo por seu rosto marcado pelo tempo. Este menino carrega o espírito de Anhangá, o protetor, disse com voz rouca. Ele crescerá com a força das montanhas e a astúcia da onça, mas seu caminho será manchado de sangue antes que possa trazer proteção ao seu povo. Ninguém entendeu completamente a profecia naquela noite. Tupã Assu, o cacique e pai do menino, apenas sorriu com orgulho enquanto segurava o filho nos braços. Deram-lhe o nome de Ubirajara, Senhor da Lança, porque acreditavam que ele seria um grande guerreiro, e ele cresceu de maneira que desafiava toda a compreensão humana. Aos 3 anos, Ubirajara já tinha o tamanho de uma criança de 7. Sua força era tão desproporcional que quebrava arcos de madeira com as mãos ao tentar usá-los. Mas não era apenas seu corpo que impressionava os anciãos da aldeia. Sua mente absorvia conhecimento como a terra seca absorve a primeira chuva após a estiagem. Bastava ouvir um canto sagrado uma única vez para memorizá-lo perfeitamente. Observava os movimentos dos caçadores e depois os reproduzia com precisão que envergonhava homens 3 vezes mais velhos. Havia algo mais, algo que nem mesmo o pajé conseguia explicar completamente. O menino tinha a capacidade de desaparecer. Não literalmente, é claro, mas quando entrava na mata, era como se a própria floresta o engolisse. Mesmo os rastreadores mais experientes da aldeia perdiam seu rastro em questão de passos. Alguns diziam que era um dom dos espíritos. Outros acreditavam que era apenas uma técnica ancestral que ele dominava com perfeição sobrenatural. Ubirajara nunca explicou. Apenas sorria quando perguntavam, um sorriso tranquilo que escondia segredos mais antigos que as próprias árvores ao seu redor. Ele tinha uma irmã menor, Potira, que nasceu quando ele completou 6 anos. A menina o adorava com uma devoção que beirava o religioso.
Seguia o irmão por toda parte, e ele, apesar de sua seriedade natural, derretia-se diante daquela criança de olhos grandes que o chamava de Ubi, com uma voz que parecia feita de mel e luz do sol. Aos domingos, quando o sol começava a descer, o Birajara a carregava nos ombros até o rio e a ensinava a reconhecer as plantas que curavam e as que matavam, os sons dos animais que anunciavam perigo e os que traziam boa sorte. Sua mãe Jaci o observava com um misto de amor e melancolia. Ela sabia, como todas as mães sabem, que seu filho estava destinado a algo maior e mais terrível do que uma vida tranquila na aldeia. À noite, quando o Birajara dormia, ela acariciava seus cabelos e sussurrava preces aos espíritos para que protegessem aquele menino que crescia rápido demais, que via demais, que carregava peso demais em olhos ainda jovens. Quando o Birajara completou 13 anos, já media mais de 1,80 m de altura, com ombros largos como troncos de palmeira e mãos capazes de segurar uma cabeça humana inteira em cada palma. Seu pai começou a treiná-lo formalmente para assumir a liderança da aldeia. As manhãs eram dedicadas ao arco e à lança. As tardes, à estratégia e à história oral de seu povo. As noites, aos rituais sagrados que conectavam os vivos aos ancestrais. Foi numa dessas manhãs de treinamento, quando o sol mal começava a esquentar a terra, que tudo mudou para sempre. O som veio primeiro. Um barulho que não pertencia à floresta, estranho e metálico, como o ranger de armaduras e o estalo de galhos sendo esmagados por botas pesadas demais. Os pássaros se calaram. Os macacos fugiram para o alto das árvores. E então, como uma praga de gafanhotos, eles surgiram da linha das árvores. Bandeirantes. 20 homens armados com mosquetes, espadas e correntes. À frente deles, caminhava Domingos Cardoso, um homem cuja reputação de crueldade já tinha atravessado 3 capitanias. Seu rosto era uma máscara de cicatrizes e queimaduras mal curadas, e seus olhos tinham a cor fria do aço. Ao seu lado, incongruentemente vestido com batina preta em meio ao calor sufocante do sertão, vinha o padre Inácio, um jesuíta cujo sorriso era mais assustador que qualquer carranca de guerra. "Em nome de Sua Majestade e da Santa Igreja", gritou o padre com voz estridente, "ordenamos que se entreguem pacificamente para receber a salvação de suas almas pagãs." Tupã-Açu deu um passo à frente, o corpo tenso, a lança firme na mão. "Esta terra é nossa há mais gerações do que sua língua pode contar. Voltem para de onde vieram." Domingos Cardoso cuspiu no chão e fez um gesto quase entediado com a mão. O que aconteceu a seguir foi rápido e brutal. Os mosquetes dispararam uma salva que ecoou pela mata como trovões. Tupã-Açu caiu primeiro, o peito aberto por 3 tiros. Jaci correu para o marido e foi derrubada pela coronhada de um rifle. O pajé Guaraci tentou proteger as crianças e levou uma espada nas costas. O Birajara viu tudo como se o tempo tivesse desacelerado. Viu o sangue de seu pai manchando a terra que ele amava. Viu sua mãe caindo. Viu homens agarrando Potira pelos cabelos enquanto ela gritava seu nome. E algo dentro dele, algo profundo e antigo, rompeu como uma represa, cedendo à pressão das águas. O primeiro bandeirante que tentou segurá-lo teve o braço arrancado do corpo com um puxão. O segundo levou um soco que esmagou seu crânio contra uma árvore. O terceiro teve o pescoço torcido com tanta força que sua cabeça girou completamente. O quarto morreu antes de entender o que estava acontecendo. Eram necessários 8 homens para finalmente derrubar o Birajara. Mesmo assim, ele continuou lutando, rugindo como um animal ferido, até que Domingos Cardoso colocou uma faca no pescoço de Potira. "Mais um movimento", disse o bandeirante com calma assassina, "e a menina morre na sua frente." O Birajara parou. Seus olhos encontraram os de sua irmã. Viu o terror absoluto neles e se deixou ser acorrentado. Levaram 3 pares de correntes, forjadas especialmente grossas,
para prender seus pulsos, tornozelos e pescoço. Mesmo assim, os homens mantinham distância, como se soubessem que aquelas correntes eram apenas uma ilusão de segurança. Me diga nos comentários se você teria coragem de continuar ouvindo depois deste ponto. Quando a coluna de bandeirantes partiu, deixou para trás uma aldeia em ruínas, corpos espalhados, ocas queimadas, o silêncio da morte substituindo os sons da vida. O Ubirajara caminhou acorrentado, forçado a olhar para trás uma última vez, gravando na memória a imagem de tudo que lhe haviam roubado. Ele não sabia naquele momento que nunca mais veria Potira, que ela seria vendida para outro engenho a 3 dias de viagem, que passaria anos procurando por ela em seus pesadelos. A viagem até o engenho Santo Antônio durou 1 semana. 1 semana de caminhadas forçadas sob o sol escaldante, dormindo no chão duro, com correntes que cortavam a pele, comendo restos que os bandeirantes jogavam como se alimentassem animais. Padre Inácio caminhava ao lado de Ubirajara parte do tempo, falando sem parar sobre pecado e salvação, sobre como a escravidão era na verdade uma bênção disfarçada porque dava aos pagãos a chance de conhecer o verdadeiro Deus. Ubirajara nunca respondeu, apenas observava, memorizava cada trilha, cada ponto de água, cada sinal que poderia guiá-lo de volta para casa. Sua mente trabalhava constantemente, arquivando informações como um estrategista nato que sabia que aquele conhecimento seria valioso algum dia. Quando finalmente chegaram ao engenho, o capitão Rodrigo de Menezes ficou de pé na varanda da Casa Grande, observando a chegada do grupo. Era um homem gordo, com roupas caras manchadas de suor e vinho, e olhos pequenos que brilhavam com uma mistura de ganância e crueldade. Quando viu o Ubirajara, seu rosto se iluminou com um sorriso que mostrava dentes podres. Domingos, você se superou, disse batendo palmas. Olhe o tamanho dessa criatura. Vale o peso em ouro. Cuidado, capitão, alertou o bandeirante. Essa criatura matou 4 dos meus homens com as mãos nuas. Se não fosse a irmã, talvez não estivéssemos aqui. Não se preocupe, Rodrigo deu uma risada profunda. Tenho métodos para domar até os selvagens mais bravos. Antônio, um homem magro como uma vara, emergiu das sombras. Antônio da Cruz era o feitor do engenho, e sua reputação era sombria, até mesmo entre homens acostumados à crueldade. Tinha olhos fundos demais e um sorriso que nunca alcançava aqueles olhos. Carregava um chicote enrolado no ombro, como outros homens carregam ferramentas de trabalho. Senhor, disse com voz que parecia um sussurro de cobra, mostre a nosso novo trabalhador suas acomodações e certifique-se de que ele entenda as regras. O que Ubirajara viu nos meses seguintes quebraria a maioria dos homens, não apenas fisicamente, mas na alma. O engenho Santo Antônio não era apenas um lugar de trabalho forçado, era um teatro de horrores onde a humanidade mostrava seu rosto mais obscuro. As senzalas eram construções de pau a pique, onde o calor durante o dia tornava o ar quase impossível de respirar, e o frio da noite fazia os corpos tremerem até doer. Homens, mulheres e crianças eram amontoados em espaços minúsculos, dormindo em chão de terra batida, compartilhando doenças e desespero. Ubirajara foi colocado numa senzala separada, sozinho, porque os outros escravos tinham medo dele e os capatazes não queriam arriscar que ele organizasse uma rebelião. O trabalho começava antes do amanhecer e terminava quando a escuridão era tão completa que não se conseguia mais enxergar a cana. Cortar cana-de-açúcar não parece difícil até que você faça durante 16 horas, sob um sol que parece determinado a derreter sua pele. As mãos sangravam, as costas gritavam, os músculos tremiam e o chicote de Antônio estava sempre presente, sempre vigilante, sempre pronto para punir qualquer hesitação.
Ubirajara via horrores que ficariam gravados em sua alma para sempre. Viu uma menina negra de não mais que 8 anos ser marcada com ferro em brasa por ter roubado um pedaço de pão amanhecido. Seus gritos ecoaram pela propriedade por horas. Viu mulheres sendo arrastadas para a casa grande à noite e retornando pela manhã com olhos vazios e roupas rasgadas. Viu homens velhos que simplesmente desabavam de exaustão e eram deixados ali mesmo, entre as fileiras de cana, porque não valia o esforço de enterrá-los adequadamente. Viu Antônio da Cruz chicotear um homem 20 vezes porque ele havia pedido água. Viu o padre Inácio abençoar cada sessão de castigos públicos, explicando pacientemente que o sofrimento na terra era necessário para purificar as almas antes do céu. Viu crianças tão pequenas que mal conseguiam segurar as ferramentas, sendo forçadas a trabalhar até suas pequenas mãos sangrarem. Se essa injustiça te revolta, mostra que você está aqui comigo. Reage a esse vídeo. E através de tudo isso, Ubirajara nunca chorou, nunca gritou, nunca suplicou. Trabalhava em silêncio, seus músculos crescendo ainda mais sob o trabalho brutal, seu corpo desenvolvendo uma resistência que assustava até os capatazes mais experientes. Carregava pesos que 3 homens juntos não conseguiriam mover. Trabalhava mais rápido e por mais tempo que qualquer outro escravo, sem mostrar sinais de fadiga. Mas por dentro, em algum lugar que as correntes não podiam alcançar, ele não estava se quebrando. Estava se forjando, observava tudo, memorizava cada detalhe da propriedade. Quantos guardas faziam ronda e em quais horários, onde ficavam armazenadas as armas. Qual era o padrão das mudanças de turno? Que rotas levavam para fora da propriedade? Aprendeu português ouvindo as conversas dos colonos. Estudou seus costumes, suas fraquezas, seus medos. À noite, quando todos dormiam, Ubirajara fechava os olhos e mentalmente revisitava cada pedaço de informação que havia coletado. Construía mapas mentais, planejava rotas de fuga, mas, mais importante, construía algo muito maior que uma simples fuga. Construía uma vingança tão completa e devastadora que faria aqueles homens entenderem, mesmo que apenas por um momento antes de morrer, o peso de suas próprias maldades. No 3º ano de sua escravidão, algo aconteceu que mudou tudo. Uma noite, Antônio da Cruz mandou Ubirajara carregar sacos de açúcar para a casa grande. Era uma tarefa estranha, porque normalmente isso era feito durante o dia. Mas Ubirajara aprendeu há muito tempo que questionar ordens era inútil e perigoso. Ao entrar na casa grande pela primeira vez, seus olhos tiveram que se ajustar à luz das velas que iluminavam corredores luxuosos comparados à miséria das senzalas. Paredes pintadas, móveis de madeira trabalhada. O cheiro de comida de verdade, não a papa aguada que os escravos recebiam. Foi ao carregar os sacos para o depósito nos fundos que Ubirajara percebeu algo estranho. Uma corrente de ar frio vindo de uma parede que deveria ser sólida. Olhou ao redor, certificando-se de estar sozinho, e empurrou suavemente. A parede cedeu, revelando uma escada de pedra que descia para a escuridão. A curiosidade venceu a cautela. Ubirajara desceu. O que encontrou no porão secreto abaixo da casa grande era tão perturbador que mesmo ele, que já havia visto tanta crueldade, sentiu seu estômago revirar. Prateleiras cobriam as paredes de pedra úmida, e sobre essas prateleiras, cuidadosamente arrumados como se fossem tesouros valiosos, estavam crânios humanos. Dezenas deles, talvez centenas. Alguns ainda tinham pedaços de pele ressecada grudados. Outros eram tão brancos quanto mármore, claramente limpos e polidos com cuidado doentio. Havia outras coisas também. Dedos preservados em frascos de vidro, dentes arrancados guardados em caixas de madeira.
mechas de cabelo amarradas com fitas e no centro de tudo, sobre uma mesa de pedra que parecia um altar, objetos pessoais que claramente pertenceram às vítimas. Colares, braceletes, pequenas estatuetas. O Birajara se aproximou da mesa com mãos trêmulas e foi então que viu, entre os objetos, reconhecível mesmo após 3 anos, estava o colar de contas que sua mãe Jaci usava. O colar que ela nunca tirava, que havia sido presente de sua avó, que carregava a história de sua linhagem. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Os bandeirantes não haviam apenas massacrado sua aldeia. Haviam voltado, profanaram os corpos, transformaram seu povo em troféus macabros. Um som de passos nas escadas o fez congelar. Escondeu-se rapidamente atrás de uma pilastra de pedra, controlando a respiração. Padre Inácio desceu segurando uma vela e não estava sozinho. O capitão Rodrigo de Menezes o acompanhava. Os nobres de Salvador estão dispostos a pagar muito bem por peças autênticas, dizia o padre, com voz que soava como falar de negócios completamente normais. Especialmente crânios de caciques. Dizem que dá sorte e protege contra feitiços. E você tem certeza de que a igreja não vai criar problemas? Perguntou Rodrigo. O padre deu uma risada que ecoou pelo porão úmido. Meu caro capitão, a igreja entende que é preciso fazer concessões para levar a civilização aos selvagens. Além disso, eu pessoalmente supervisiono a santificação de cada peça. Eles são relíquias sagradas agora. Conversaram por mais alguns minutos sobre preços, sobre a próxima expedição de bandeirantes que estava planejada, sobre quantos exemplares poderiam esperar capturar. Quando finalmente subiram, o Birajara permaneceu imóvel na escuridão por longo tempo, absorvendo o que havia descoberto. Não era apenas ódio que sentia, era algo mais frio, mais calculado. Uma certeza absoluta de que aqueles homens precisavam ser destruídos tão completamente que nem mesmo sua memória deveria sobreviver. Nos dias seguintes, o Birajara começou a agir de forma diferente. Não externamente, onde mantinha a mesma máscara de obediência silenciosa que havia cultivado. Mas internamente, cada ação passou a ser guiada por um plano singular. Começou a falar mais com outros escravos, construindo confiança. Identificou aqueles que tinham coragem, aqueles que escolheriam a liberdade, mesmo se o preço fosse morte. Descobriu, através de conversas sussurradas durante as poucas horas de descanso, que sua irmã Potira havia sido vendida para um engenho a 3 dias de viagem ao norte. A notícia o encheu tanto de esperança quanto de desespero. Ela estava viva, mas estava em outro inferno igual a este. Os anos passaram, cada um deles transformando o Birajara em algo mais e menos humano ao mesmo tempo. Aos 23 anos, ele media 2 metros e 10 centímetros. Seu corpo era uma coleção de músculos que pareciam esculpidos em pedra escura. Seus olhos, que um dia foram jovens e curiosos, agora tinham a profundidade fria de poços sem fundo. Mas sua mente era mais afiada que qualquer lâmina portuguesa. Ele havia aprendido tudo o que precisava. Conhecia cada centímetro da propriedade, cada rotina, cada fraqueza. Sabia que o guarda da Torre Leste dormia entre 2 e 3 da madrugada, que a ponte sobre o riacho fazia um som específico quando pisada que alertava os cães, que os mosquetes eram guardados na casa grande, mas a pólvora ficava no depósito separado para evitar acidentes. Que na noite de lua nova, a escuridão era tão completa que um homem poderia passar a 3 metros dos guardas sem ser visto. E numa dessas noites de lua nova, 10 anos exatos após sua captura, o Birajara decidiu que estava pronto. Não houve sinal de aviso, nenhum discurso dramático. Às 2 da manhã, quando o engenho estava mais silencioso,
Ele simplesmente levantou-se de onde estava deitado na senzala solitária. As correntes que o prendiam, as mesmas correntes de ferro grosso que haviam sido forjadas especialmente para contê-lo, ele pegou com as duas mãos e puxou. O metal resistiu, gemeu, e então, com um som que parecia impossível, se partiu. 10 anos de trabalho forçado, 10 anos construindo uma força que ultrapassava os limites humanos normais, culminaram naquele momento. As correntes que deveriam ter durado uma vida inteira se romperam como se fossem feitas de argila seca. O Birajara caminhou até a porta. O cadeado resistiu por exatos 3 segundos antes de ceder sob a pressão de suas mãos. Saiu para a noite e respirou profundamente, enchendo os pulmões com ar de liberdade pela primeira vez em uma década. Seu primeiro objetivo eram os estábulos. Trabalhou rapidamente, abrindo cada porta, cortando cada corda. Cavalos, bois, mulas, todos correram para a liberdade. Não era crueldade fazer com que fugissem. Era tática. O caos cobriria seus movimentos. Então veio o fogo. Tochas jogadas estrategicamente em pontos que ele havia identificado como mais inflamáveis. O feno seco pegou primeiro, depois as vigas de madeira, depois tudo mais. As chamas subiram para o céu noturno como dedos acusadores apontando para Deus. Os gritos começaram, homens correndo sem direção, alguns tentando apagar o fogo, outros procurando armas. A confusão era total, exatamente como o Birajara havia planejado. Antônio da Cruz foi o primeiro a perceber que aquilo não era um acidente. Ele saiu da casa dos capatazes com o chicote em uma mão e uma pistola na outra, gritando ordens. Viu o Birajara parado no meio do pátio, iluminado pela luz dançante do incêndio, e seu rosto empalideceu. "Você", começou a dizer. Nunca terminou a frase. O Birajara cobriu os 10 metros que os separavam em menos de 3 segundos. Suas mãos fecharam-se ao redor do pescoço de Antônio como garras de aço. O feitor tentou apontar a pistola, mas o Birajara quebrou seu pulso com um movimento casual. O disparo da pistola foi abafado pelos sons do caos ao redor. O Birajara olhou nos olhos de Antônio da Cruz, aqueles olhos que haviam observado tantos sofrimentos com prazer frio, e viu algo que procurava há 10 anos. Viu medo. Não o medo controlado de um homem em perigo, mas o terror absoluto de alguém que finalmente entende que o universo tem contas a cobrar. Quando Antônio parou de se debater, o Birajara o largou e seguiu em frente. Havia trabalho a fazer. Correu até a senzala principal e começou a abrir as portas. "Venham!" gritou. "Quem quiser liberdade, me siga." A maioria estava paralisada demais pelo medo e pela surpresa. Mas 15 almas corajosas, 15 espíritos que ainda não haviam sido completamente quebrados, seguiram-no. Entre eles estava um homem velho chamado Domingo, um caçador bantu que havia sido capturado na África, e uma mulher jovem chamada Maria, que carregava nos braços um bebê de meses. "Para a mata!" ordenou o Birajara. "Não olhem para trás!" Mas ele próprio tinha mais uma coisa a fazer. Entrou na casa grande como uma tempestade. Os guardas que tentaram pará-lo foram deixados inconscientes com golpes precisos. Desceu até o porão secreto uma última vez. O padre Inácio estava lá, tentando freneticamente embalar os tesouros mais valiosos. Quando viu o Birajara, largou tudo e recuou, as costas pressionadas contra a parede úmida. "Por favor", começou a suplicar, "eu posso te dar dinheiro, salvo-conduto, qualquer coisa." "Seu Deus nunca esteve aqui", disse o Birajara com voz baixa e fria. Pegou o colar de sua mãe da mesa. "E você nunca deveria ter tocado neles." Não matou o padre. Seria piedade demais. Ao invés disso, trancou-o no porão e selou a entrada. Deixou que ele vivesse o suficiente para contemplar seus pecados na escuridão, cercado pelos fantasmas que havia profanado.
saiu da casa grande no momento em que as primeiras vigas começavam a ceder. O capitão Rodrigo de Menezes estava no pátio, vestindo apenas uma camisa de dormir, gritando ordens contraditórias. Viu Ubirajara e seu rosto passou por uma série de expressões, terminando em pura incredulidade. "Como você?" começou. Ubirajara caminhou até ele sem pressa. Rodrigo tentou correr. Não chegou longe. Uma mão como um torno agarrou suas costas e o virou. "Você transformou meu povo em mercadoria", disse Ubirajara. "Vendeu nossa dignidade, roubou nossa humanidade." Não houve mais palavras, apenas justiça rápida e final. Quando Ubirajara finalmente correu para a floresta, deixando para trás o inferno em chamas, que antes era o engenho Santo Antônio, os colonos que sobreviveram juraram ter visto uma criatura demoníaca. Alguns disseram que tinha olhos de fogo, outros que podia voar. Todos concordaram que não era humano, mas era humano demais. Era a personificação de uma década de sofrimento, de injustiças testemunhadas, de indignação acumulada. De uma justiça tão antiga quanto a própria terra que os portugueses pensavam que podiam possuir. Comenta aí, você continuaria no lugar desse personagem? A caminhada pela mata durou dias. Ubirajara liderou os 15 ex-escravos através de trilhas que apenas ele conhecia, usando o conhecimento que havia memorizado anos antes. Caçaram para comer, beberam de riachos limpos e pela primeira vez em anos dormiram sem correntes. Quando finalmente chegaram ao que restava do território Tupinambá, Ubirajara sentiu seu coração apertar. A aldeia onde nascera estava em ruínas, tomada pela vegetação. Mas havia sinais de vida, fogueiras recentes, pegadas frescas. Os sobreviventes se escondiam. Eram talvez 30 pessoas, a maioria velhos e crianças, vivendo como animais acuados. Quando viram Ubirajara emergir da floresta, primeiro pensaram que fosse um espírito. Então o reconheceram. O pajé Guaraci ainda estava vivo, embora mal. As costas que haviam sido feridas por uma espada nunca sararam corretamente, e ele caminhava curvado, apoiado num cajado. Mas seus olhos ainda brilhavam com inteligência antiga. Quando viu Ubirajara, lágrimas desceram por suas bochechas enrugadas. "Você voltou", disse simplesmente. "Como eu vi que voltaria." Ubirajara se ajoelhou diante do velho pajé. "Preciso encontrar minha irmã." "Ela vive", disse Guaraci. "Senti isso nas estrelas." "Mas está longe, em sofrimento." "Então irei buscá-la." E depois, Ubirajara pausou, olhando para os rostos dos sobreviventes ao redor. Pessoas quebradas, pessoas que haviam perdido tudo. "Depois, vamos fazer com que nunca mais tenham coragem de nos tocar." Nos meses seguintes, algo extraordinário aconteceu. Ubirajara não apenas trouxe esperança de volta ao seu povo, ele o transformou. Usando o conhecimento que havia adquirido durante seus anos de escravidão, ensinou estratégias que os colonos usavam. Combinou esse conhecimento com as táticas ancestrais indígenas, criando algo completamente novo. Treinou guerreiros, não da maneira tradicional, mas usando tudo que havia aprendido sobre como os portugueses pensavam, como se moviam, suas fraquezas. Ensinou-os a atacar de noite, a usar o terror psicológico, a não dar quartel a quem não merecia misericórdia. Mas antes de qualquer vingança maior, ele tinha uma promessa a cumprir. Precisava encontrar Potira. A jornada até o engenho onde sua irmã estava levou 2 semanas. Ubirajara foi acompanhado por 5 de seus melhores guerreiros. Estudaram a propriedade por 3 dias, aprendendo cada detalhe. Na terceira noite, atacaram com precisão cirúrgica. Entraram como fantasmas. Neutralizaram os guardas sem fazer som. Libertaram os escravos. E encontraram Potira numa senzala no fundo da propriedade.
Ela estava diferente. Não era mais a menina de olhos grandes que o seguia por toda parte. Era uma mulher de 21 anos, com cicatrizes visíveis e invisíveis, com olhos que haviam visto horrores demais. Mas quando viu Ubirajara, algo naqueles olhos acendeu de novo. Uma lembrança de quem ela havia sido. Ubi, sussurrou, como se não acreditasse. Vim te buscar, Potira. Ela desabou nos braços dele, chorando silenciosamente. E naquele momento, Ubirajara soube que cada dia de sofrimento, cada cicatriz, cada momento de dor, havia valido a pena. Voltaram para a aldeia com mais de 30 libertos que escolheram segui-los. A comunidade estava crescendo, e com ela crescia algo mais perigoso. Crescia uma resistência organizada. O ano era 1713. Havia chegado a hora da vingança final. Ubirajara reuniu seu povo numa noite sem lua. Eram agora mais de 100 guerreiros, homens e mulheres, que haviam escolhido lutar em vez de viver de joelhos. Ele tinha um plano. Não era apenas destruir o engenho Santo Antônio, que já estava sendo reconstruído. Era enviar uma mensagem tão clara, tão aterrorizante, que outros colonos pensariam 2 vezes antes de caçar indígenas novamente. O ataque foi planejado com precisão militar. Divididos em 3 grupos, cercaram a propriedade ao amanhecer. Esperaram pacientemente, até que todos os trabalhadores livres tivessem ido para os campos. Então, se moveram. Foi como se a própria floresta tivesse ganhado vida e decidido punir seus invasores. Guerreiros emergiram das sombras das árvores. Flechas silenciosas encontraram alvos com precisão mortal. Em questão de minutos, cada guarda estava neutralizado. O primeiro que os colonos souberam do ataque foi quando as senzalas foram abertas e os escravos libertos. O segundo foi quando os edifícios começaram a pegar fogo. O terceiro foi quando viram o próprio Ubirajara, de pé no meio do pátio, segurando uma lança que havia pertencido a seu pai. A luta que se seguiu entrou para a história local como a Noite do Gigante. Dizem que Ubirajara lutou com a força de 10 homens, que se movia tão rápido que era impossível acertá-lo, que suas mãos podiam esmagar crânios e arrancar portas de suas dobradiças. A verdade era ao mesmo tempo mais simples e mais terrível. Era apenas um homem que havia sido forjado em sofrimento. Um homem que havia transformado uma década de tortura em uma década de preparação. Um homem que não era mais controlado pela raiva, mas por algo muito mais perigoso. Um senso de justiça absoluta. Quando o sol nasceu sobre as ruínas fumegantes do que havia sido o engenho Santo Antônio pela segunda vez, não restava pedra sobre pedra. Os libertos haviam sido escoltados para longe com segurança. Os colonos haviam fugido ou estavam mortos. E no centro de tudo, plantada no chão como um marco, estava a lança de Tupã-Açu. As autoridades portuguesas tentaram organizar expedições punitivas. Todas falharam. Os que entravam na mata em busca de Ubirajara simplesmente desapareciam. Alguns voltavam dias depois, loucos de medo, falando de sombras gigantescas entre as árvores e de olhos que os observavam da escuridão. Os registros oficiais da época tentaram apagar o que havia acontecido. Chamaram de ataques de selvagens. Classificaram como eventos sobrenaturais. Mas as histórias persistiram, passadas de geração em geração, transformadas em lendas, mas todas com um núcleo de verdade impossível de negar. Nos anos que se seguiram, Ubirajara tornou-se um fantasma. Alguns diziam que ele havia morrido, outros que se tornara um espírito protetor da mata. Havia relatos de um homem gigantesco ajudando aldeias atacadas, de colonos sendo emboscados por uma força invisível quando tentavam caçar indígenas, de um guardião que protegia os fracos e punia os cruéis.
A verdade era que o Ubirajara havia se tornado exatamente o que o pajé Guaraci previra no dia de seu nascimento. Um protetor, mas um protetor forjado na violência. Um guardião nascido do sofrimento. Um símbolo vivo de que mesmo a maior injustiça não poderia quebrar completamente o espírito humano. Ele vivia entre seu povo, agora próspero e crescendo em número. Potira estava ao seu lado, ajudando a curar os traumas de outros ex-escravos. O pajé Guaraci passou seus últimos anos ensinando o Ubirajara os segredos espirituais ancestrais antes de partir para o mundo dos espíritos. E na mata, em noites sem lua, às vezes os viajantes ainda juram ver uma sombra gigantesca movendo-se entre as árvores. Uma presença que não ameaça quem respeita a floresta, mas que se torna pesadelo de quem vem com más intenções. A história oficial apagou seu nome dos registros. Não há menção a ele nos documentos coloniais oficiais. Mas as histórias persistem, passadas de avó para neto, sussurradas ao redor de fogueiras, mantidas vivas na memória oral de um povo que se recusa a esquecer. Porque no final, a verdade mais importante não é se o Ubirajara viveu até velho ou se tornou lenda em vida. A verdade importante é que ele existiu, que resistiu, que transformou seu sofrimento não em rendição, mas em resistência. Que quando tentaram transformá-lo em animal de carga, ele se tornou um líder. Que quando tentaram quebrar seu espírito, ele se tornou mais forte. E essa verdade, essa lição de resistência e dignidade humana é algo que nenhum colonizador, nenhum escravocrata, nenhum opressor jamais conseguiu apagar completamente. Ela vive nas histórias, na memória, no espírito de resistência que nunca morre, apenas espera o momento certo para ressurgir. As matas ainda guardam seus segredos. E entre esses segredos, sussurrado pelo vento entre as folhas, está o nome de um menino que se tornou gigante. Não pelo tamanho de seu corpo, mas pela imensidão de sua recusa em se curvar. Ubirajara, o senhor da lança, o gigante que voltou da escravidão. O homem que provou que algumas correntes podem ser quebradas, alguns espíritos não podem ser domados, e algumas injustiças geram não vítimas, mas guerreiros. E enquanto houver quem conte sua história, ele nunca morrerá realmente. Viverá eternamente naquele lugar onde as lendas e a verdade se encontram, onde o impossível se torna real, onde um único homem pode fazer diferença contra toda uma máquina de opressão. Porque no final, essa é a verdade que assusta os opressores. Não que seus crimes sejam descobertos, mas que suas vítimas possam se levantar